Olá, boa noite a todos. Bem-vindos aqui a mais uma live. Fazia tempo já que eu não entrava. Estava com saudade de vocês. Boa noite, Helena, Niroshan, Alexandra Lopolumo, Rayavetia. Deixa eu só colocar aqui o tema no comentário. Acervo acadêmico. A gente fica um pouco tempo sem fazer live e perde as agilidades. Aí publicar. Boa noite aí, Niro. Vão colocando aí a cidade de vocês aí, se vieram pelo assunto, ou se vieram só porque acompanham. Pronto. Fixado o comentário, acervo acadêmico. Deixa eu arrumar aqui a posição. Oh, Christian Barner! Grande bibliotecário aí. Aguardar só meu amigo Pablo Soledade chegar aqui. Já chegou. O cara é pontual. Primeiro baiano pontual que eu vejo. Vamos ver ele aqui. Pátio Alcântara, bem-vindo. Tudo jóia? Aguardar o Pablo aí. Tudo bom E aí? aí, Tudo bem, Pablo? tudo ótimo, tranquilo. Boa noite, pessoal. Boa noite a Tudo todos e tranquilo. todas. Sejam bem-vindos aí. Nosso bate-papo hoje sobre acervo acadêmico. Muito bom. Tudo. Dei uma zoada em ti, já tem mais uma baiana ali, ó. Niro Chama é baiana também, né? Ah, é? Disse que era o primeiro baiano pontual que eu conhecia, ela já disse que não, tem mais gente. Bom demais, bom demais. Raquel Maciel, bem-vinda aí. Raquel, um abraço grande para Raquel. Vamos dar mais um tempinho para o pessoal entrar aí. E aí a gente começa o nosso bate-papo aqui. Filha. Como é que tá o clima aí no sul, Nelson? Esquentou já? Ó, Magda Almada aí. Vão colocando aí a cidade de vocês aí, por favor. A gente ver. Rose Fátima Oliveira, Nelson, você Josefa de consegue me Paula. ouvir bem? Tá bom o som, tá bom. Ah, beleza. Eu tô pelo celular. Oi, Magda, tudo tranquilo aqui. Olá, Magda. Tudo A bom? Magda é do Rio de Janeiro, ó. A Magda é do Sindicato dos Bibliotecários lá do Rio de Janeiro e Sim. depois a gente pode fechar alguma coisa com ela. Ela está dando um apoio legal aí no evento, no Moderniza a Memória, que a Isa Saldanha, do Rio de Janeiro também, bibliotecária, está realizando, né? Vai começar agora em 19 de julho. O Bibliovagas também está apoiando esse evento, né? Entrou aí mais o Thiago Chaves, Vade, Marco Silva, ó, Palmas Tocantins. Opa! Marco Silva aí, esse pelo menos lugar quente. Não é que nem aqui que eu tenho que estar sempre com coberta e coisa, não dá para arriscar. Tá com frio, Nelson? Não, hoje até que não, mas eu como estou numa sequência de viagens e coisas, eu não posso me gripar nada, né? Porque Aham. hoje em dia tu dá um espirro, os caras te expulsam do lugar que tu tá, né? Tu não pode mais espirrar, né? É verdade. Antigamente não tinha problema, né? Mas agora é uma quebra de etiqueta que tu espirrou, todo mundo te olha torto, já tem que apresentar atestado de vacina, É verdade. não tá, não tá problema, então não dá para arriscar nenhum ventinho, ainda mais aqui no sul, né? Que tem muita variação de temperatura, né? Sim, sim. Então você tem que andar sempre protegido para não arriscar. Mas vamos começar Vamos então. lá. Bem-vindo a todos que estão aqui. Sou Nelson Oliveira da Silva, gestor de conteúdo do Bibliovagas, e convidei hoje para conversar aqui, né, meu amigo Pablo Soledade, que é arquivista, diretor da escola GDI, e ele tem muita experiência em arquivos e também na parte de acervo acadêmico, né? Então, nós vamos conversar aqui hoje sobre a portaria 315 e 360 do MEC, que determinou que, a partir de agosto, todos os documentos de acervo acadêmico, né,
precisam estar digitalizados. E aí, vou deixar o Fábio fazer a introdução dele, depois já tem algumas perguntas ensaiadas aqui, e se vocês tiverem questões, pode colocar no chat aqui, que a gente vai procurar responder. Maravilha, Nelson, maravilha. O tema acervo acadêmico está em grande ebulição, né? Na verdade, há muito tempo a gente tem discutido essa questão da digitalização dos acervos, e na segmentação da educação, o MEC já vem trazendo uma série de normativas há muitos anos. E isso culminou com uma normativa, digamos assim, mais densa e específica em 2018, a partir da publicação da Portaria 315. Mas essa publicação não significou uma entrada em vigor de imediato. Essa portaria ela teria 2 anos para entrar em vigor, era para ter entrado em vigor em abril de 2020, mas houve uma prorrogação, uma outra portaria 332 foi publicada, prorrogando apenas o prazo por mais 2 anos, ou seja, a portaria 315 entrou em vigor, na verdade, de fato, agora em abril de 2022. Com essa entrada em vigência, muitas coisas vão mudando, né? Muitas coisas vão acontecendo, mas antes de entrar em vigor, muitas instituições foram buscando informações, algumas procurando se adequar já à portaria, porque o ideal era esse, né? Era que as instituições pudessem se adequar por completo para que quando a portaria entrasse em vigor, estivesse todo mundo adequado. Mas estamos no Brasil, né, Nelson? E aí a gente deixa as coisas para fazer por último, infelizmente. Uma coisa assim que eu vejo que as pessoas fazem muita confusão, né? Principalmente porque o Bibliovagas, por eu ser bibliotecário, né? E muitos dos meus seguidores serem bibliotecários, eles estranham o termo acervo acadêmico, né? Então, só que esse acervo acadêmico da portaria é a documentação dos alunos, né? Não é o acervo que o bibliotecário trata, que é dos livros, né? Verdade. Eu queria que tu explicasse bem essa diferença, que às vezes as palavras confundem Sim. um pouco as pessoas, né? Não, com certeza. Foi uma nomenclatura, assim, talvez para poder identificar de uma forma mais simples, né? Para as pessoas identificarem, mas você tem toda a razão. O acervo tanto pode ser um acervo arquivístico, como museológico, como bibliográfico, né? Mas a portaria 360, ela trata, 315 a 360, ela trata especificamente dos acervos arquivísticos, né? Dos acervos relacionados à documentação produzida e recebida pelas instituições de educação no que tange à educação, digamos, as atividades finalísticas das instituições, né? E os arquivos que fazem esse registro probante. E não significa dizer que é apenas o documento do aluno em si, né? Não é o dossiê do aluno, mas sim todas as tipologias documentais que envolvem uma produção e uma recepção de documentos da área de ensino superior no Brasil. Então, assim, eu sempre deixo claro, né, que esse é um campo que está mais afim e normalmente são os arquivistas que atuam nessa área. Mas a gente sabe em instituições, né, que não tem a figura do arquivista, às vezes o bibliotecário acaba ficando com essa incumbência até que seja contratado um arquivista ou uma empresa que tenha um arquivista, né? Sim. Então, eu sempre digo que não é escusa, né? Tu não pode usar a desculpa que não é a minha área, eu não sei nada disso, né? No mínimo, tu tem que se formar. Tu tem que formar, tu tem que entender para poder explicar para a tua empresa que o melhor tratamento, o ideal seria contratar um bibliotecário. Mas eu não recomendo para ninguém dizer, não, eu não entendo nada disso, não é a minha área, eu não vou mexer, né? Eu sempre digo, se instrua, leia, aprenda, tente ajudar e, claro, no momento que, pela lei, pelas exigências, tu vê que não tem condições, aí tu vai conversar com a tua empresa e vai pedir que ela contrate um profissional mais especializado da área. Sim, sim. E a grande maioria das instituições de educação não tem um profissional da arquivologia, né? Você tem muito mais bibliotecários nas instituições de ensino superior do que o profissional da arquivologia.
são algumas universidades federais, né? Depois de uns 10 anos para cá, tivemos alguns concursos públicos que foram trazendo mais arquivistas, mas ainda é muito pouco, muito aquém da necessidade e da demanda. Muitos projetos estão sendo, sim, supervisionados, gerenciados por bibliotecário, às vezes por profissional da TI, às vezes por profissional da área da administração. Então, eu que tenho feito implementações, já participei aí, estou participando agora de 2 projetos, assim, na prática, e já participei de mais uns 6 projetos anteriormente, de implementação. Então, hoje eu tenho 2 contratos, né, 2 clientes, nos quais eu ajudo, especialmente no processo de classificação da documentação e de, digamos, municiar esse cliente de informações para a digitalização ser feita de uma forma correta, de uma forma respeitando tanto as normas, quanto a parte técnica, quanto a produtividade também desses projetos de digitalização de documentos. E outra coisa importante que eu sempre falo para as pessoas, né, é que normalmente todo esse tratamento da massa documental é quase sempre montado uma equipe, né? Tu não fica sozinho por ela, tu não determina tudo, né? Se estabelece uma comissão, uma equipe, um grupo de trabalho que vai definir, vai criar essas definições da política de controle da documentação da instituição, né? Então, mesmo quem não tenha muita experiência ou conhecimento, não precisa se preocupar, porque nem deve, né? Nem deve ser ele sozinho que vai tomar todas as decisões, né? Vai fazer parte de uma comissão que, em cima da sua experiência técnica, vai dar recomendações, sugestões, até elaborar um documento e estabelecer a política. Exato. Sim, sim. O ideal é que a gente tenha uma equipe multidisciplinar que seja capaz de participar desse processo de construção do planejamento, a execução e ao monitoramento e entrega final desse projeto, que não é algo simples, não é algo que dá para fazer em um dia, né? Como você bem trouxe, essa perspectiva do prazo até agosto de 2022, para que as instituições parem de produzir documento em papel, né? Ou seja, lá na Portaria 360 ela traz especificamente que são os natos digitais, aí ele não trata nem necessariamente da digitalização, mas sim daquilo que é produzido pelas instituições de educação superior, de ensino superior, não pode ser mais impresso. Pela portaria, é necessário que as instituições disponibilizem os documentos em formato digital e cumprindo, obviamente, todas as regras relativas a esse tipo de documento, né? O documento digital nato não é nem o decreto 10278, já vem de algo muito mais antigo, que é a medida provisória 2200-2, que trata do ICP Brasil, da certificação digital, e, enfim, já tem muito mais de 20 anos que a gente tem uma documentação digital produzida de uma forma mais sólida, de uma forma mais, digamos assim, estruturada a partir do uso dos certificados digitais, que, de qualquer forma, eles garantem a identidade desse documento digital e eles ajudam, um dos pontos fundamentais da autenticidade. Ele não por si só, o certificado digital garante a autenticidade, mas ele é um elemento importante, é hoje o que é mais seguro que nós temos aí, que a gente pode dizer em relação à assinatura, é o certificado digital do ICP Brasil, que é obrigatório, inclusive, pela portaria 315 do MEC. O Pablo vai estar ministrando um curso, né, sobre acervo acadêmico, né? Depois ele vai fazer divulgação das datas e tudo aqui, mas eu vou aproveitar e fazer umas perguntas que eu já tinha rascunhado aqui com ele, mas aí depois vocês vão receber as instruções dessa turma que ele vai realizar agora na semana que vem, tá? Uma dúvida, Pablo, que eu vejo muitas as pessoas me perguntarem é: essa portaria do acervo acadêmico é apenas para as universidades federais, para as universidades públicas, ou as privadas também têm que seguir? Também tem que seguir. Quando a gente fala de instituições de ensino superior, do sistema federal de ensino, às vezes causa essa confusão, né? Sistema federal, mas o sistema de ensino nosso,
ele reúne tanto instituições públicas quanto privadas, sejam federais, enfim, não importa, todas elas estão incluídas nessas portarias. Sendo que, além da graduação, nós também temos a parte de lato sensu, determinada pela portaria 315, a pós-graduação. Estricto sensu não é mencionado na portaria, mas não significa dizer que não deve passar por esse processo, porque nós temos documentos ali extremamente importantes e que, se forem digitais, fica muito mais fácil o controle. Mas a portaria ela traz especificamente a graduação e o lato sensu. Outra pergunta, quem que vai cobrar, quem vai fiscalizar essa digitalização? É o MEC? Sim. As vistorias, como é que vai ser cobrado isso? Sim. A implementação? O MEC é algo assim interessante, né? O MEC ele tem uma instituição que tanto regulamenta, né, quanto ela fiscaliza. O MEC tem as séries, que é a Secretaria de Regulação e Supervisão, né, do Ensino Superior. E essas séries, ela geralmente é que faz as auditorias, é quem faz as fiscalizações. E o MEC sempre foi muito rígido em relação a fiscalizações. As instituições sempre tiveram muito medo das fiscalizações do MEC em vários sentidos, né? E claro que espera-se também que agora tenham rigor, já que as portarias 315 e 360 elas trazem essa perspectiva da digitalização, da transformação digital, justamente para garantir o direito do cliente, o direito do cidadão em ter a sua documentação preservada pelo tempo que for necessário. Quem aqui não já teve uma necessidade de um histórico escolar e buscou numa instituição e não teve uma facilidade em encontrar, né? No meu caso, minha mãe guardava tudo direitinho ali, bonitinho, então facilitou minha vida, não precisei ir lá. Mas eu tenho casos na minha família mesmo, a minha cunhada precisou aí de um documento, está precisando ainda de um documento da época do ensino médio, e ela tem dificuldade de conseguir esse histórico, porque a escola fechou, porque foi para lá, foi para cá o documento, enfim. Há uma responsabilidade subsidiária, uma responsabilidade da instituição em fazer a guarda, a salvaguarda desse documento pelo tempo que é necessário. Em nosso caso, de dossiê do aluno, a tabela de temporalidade traz o prazo de 100 anos. Né? 100 anos. A instituição precisa guardar esse documento. Não é um documento permanente, porque permanente ele não tem mesmo que seja uma temporalidade grande, 100 anos, não é permanente. Existem documentos que são históricos e precisam ser preservados de uma forma permanente. Dificilmente você vai ter um dossiê do aluno sendo descartado após esses 100 anos, porque ele acaba se tornando um documento informativo, um documento histórico, um documento que realmente revela ali, além dos elementos intrínsecos, né, da informação do aluno, os extrínsecos também, papel, algum tipo de grafia, selos, né, que são compostos, o formato daquele documento, que hoje não é mais assim, utiliza-se muito a folha A4, e antigamente eram aqueles livros maiores, aquelas coisas mais bonitas, que aí a gente também tem os elementos extrínsecos à informação interna, né, do documento. A próxima pergunta é: as portarias prevêem alguma penalidade ou é apenas aquela nota baixa do MEC ou até o descredenciamento, que seria uma pena enorme, né? Sim. Eu não lembro se tem alguma penalização prevista nas portarias. Tem. Exatamente essa. Há a possibilidade da instituição ter revogada a sua licença ou ter negado a sua renovação dos cursos, que é feito de forma periódica pelas séries, pelo MEC. Então, deixa eu até pegar aqui a portaria para eu não deixar passar esse ponto que é importante, porque lá na portaria, na 315, ela traz 3 tipos de penalidade, né, pelo cumprimento. Na verdade, são 3 tipos de procedimento até chegar à penalidade. Primeiro, você tem um processo de preparação, o preparatório, que é o tempo
para que as instituições tenham de se disponibilizar essas informações. Você depois, se essa instituição não cumprir, ele vai ter um período de saneador, né, que é para resolver esse problema, só que os prazos são curtos, né? Por exemplo, você tem 30 dias para sanar algum tipo de problema. Não dá para, em 30 dias, você estruturar, organizar, fazer a gestão documental e digitalizar para disponibilizar essa informação para o MEC. Então, isso precisa ser feito muito antes. E se você não consegue sanar, você aí sim tem um processo de sanção. E essa sanção pode trazer, sim, a perda do direito dessa instituição, inclusive disponibilizar um curso, né, abrir vagas, por exemplo. Então, é um caso muito sério, as instituições precisam se preocupar com isso e precisam garantir realmente o direito dos clientes dela, que são alunos, né? No caso, eu sou aluno, por exemplo, sou aluno do doutorado da UFBA, né? Minha documentação está lá, é meu direito ter acesso a esse documento quando eu precisar. Então, há uma responsabilidade muito grande da instituição quanto aos documentos, independente dessa instituição ser pública ou privada, independente dela vir a fechar. Tem algumas instituições que fecham, mas aí o MEC traz na portaria que, caso isso aconteça, é preciso que o mantenedor, ou seja, o responsável, inclusive de forma física, pessoa física, não apenas a personalidade jurídica, mas acaba recaindo na personalidade física, caso tenha algum tipo de problema. Então, a própria pessoa ela responde sobre esse acervo. Então, se fecha a universidade, se fecha uma faculdade, ele tem a obrigação de fazer uma parceria, um convênio, estabelecer qual é a faculdade que vai ter esse acervo sendo guardado. E caso não tenha uma faculdade, aí sim a SERES entra com um processo junto a algum tipo de universidade federal para poder recolher esses documentos, mas as penalidades elas continuam e a responsabilidade, inclusive financeira, sobre transferência, sobre guarda, sobre tudo que se gerar é da faculdade ou da pessoa que, enfim, assumiu esse passivo. A pandemia, né, mais ou menos já começou esse processo, né, porque as instituições não estavam recebendo os alunos, então a pandemia mais ou menos já começou com isso. Só que agora essa portaria mais ou menos que obriga a continuar, né, que muitas instituições voltaram às atividades presenciais e aí a gente sabe que acaba relaxando e começando a aceitar de novo, apresenta o diploma, tira xerox, abre uma pasta, abre ali, então eu acho que a portaria mais ou menos vai fazer com que permaneçam, né, e melhore esses processos. Sim. A última pergunta aqui que eu tinha anotado se esse processo de digitalização precisa ser ou deve ser feito a partir dos novos alunos ou se precisa voltar à documentação do antigo. A pessoa que já está se formando precisa informatizar, digitalizar a documentação anterior, toda a tramitação do aluno. Beleza, Nelson. Só antes de responder essa sua questão, você fez um comentário bem interessante aí também sobre esse processo de transformação e essas adaptações, que é uma questão cultural que a gente passa. E isso que você comentou é muito importante porque, assim, a implementação dessas portarias, elas recaem também diretamente sobre coisas, por exemplo, o diploma digital. Existe uma portaria específica que entrou em vigência em dezembro de 2021 que traz a obrigatoriedade das instituições disponibilizarem diplomas em formato digital. Só que como é que se consegue disponibilizar um diploma se você não tem o documento digitalizado de uma forma correta? Então, até isso, aí você tem que pegar e começar a trabalhar de uma forma transversal. Você vai pegar a portaria 315 e a 360 que existe, mas você também vai ter que pensar na portaria 1095 do MEC, que estabelece ali a quantidade de documentos, os tipos documentais necessários para a emissão de um diploma digital. Você também vai ter que trabalhar com normativas transversais, como o Decreto 10.278, que é um decreto federal, ou seja, que todos precisam seguir. E ali nesse decreto você tem alguns requisitos e normativas fundamentais, as resoluções do CONARP. Então, assim, não é nem só a portaria. A gente precisa trabalhar realmente com essas vertentes, a gente precisa trabalhar de uma forma, digamos, tangenciando, né, essas análises.
tá? E esse ponto que você mencionou sobre a digitalização de documentos, agora na Portaria 360 se estabeleceu um cronograma para a digitalização, né? Porque até a 315 você tinha a obrigatoriedade de até abril fazer a digitalização de todo o acervo. E na Portaria 360 houve uma divisão em 3 incisos, né? As instituições têm até 12 meses para começar, para digitalizar o acervo por completo dos alunos concluintes, né? Deixa eu até fazer uma pesca aqui para a gente falar da informação certinha para não errar. 12 meses para o conjunto referente à vida acadêmica dos estudantes matriculados em cursos superiores, tá? Então, aqueles estudantes ativos que estão ali e... Os correntes, né? Exatamente. E que até de forma prioritária deve-se pensar naquele concluinte. Por quê? Porque o diploma vai sair logo. Então, vamos priorizar quem está mais próximo de concluir e ir digitalizando os anos posteriores, tá? Então, isso é bem importante, porque até dá para fazer um projeto piloto. A gente começar pelos concluintes, digamos, pessoas que entraram em 2017, 2018, que estão terminando agora o curso. E aí você vai digitalizando depois que entrou em 2019, 2020, 2021, 2022. Porque isso vai trazer você vai contemplar essa demanda e você vai também ajudar essas pessoas que estão concluindo a ter realmente seus diplomas digitais disponíveis. Além disso, aí você tem 24 meses para o conjunto de documentos. Deixa eu fazer a pesca aqui para não falar nada errado, né? Ao conjunto de documentos referentes à vida acadêmica dos estudantes, formadas no período compreendido entre 1º de janeiro de 2016 e a data da publicação dessa portaria. Ou seja, aí você já pega um interstício um pouco maior e tem 2 anos para fazer. E 3 anos para fazer dos alunos do período compreendido de janeiro de 2001, ou seja, 20 anos. A ideia da portaria é ela retroagir no mínimo por 20 anos, 21, né? Já está falando de 2001. Então, a gente tem que fazer a digitalização, pelo menos, desses documentos. Mas eu sugiro que se faça a digitalização de todo o acervo relativo à vida acadêmica do aluno. Não para fazer descarte do original, mas para facilitar o acesso à informação, dar celeridade, para a gente ter aí também uma forma de preservação em outro suporte, né, caso aconteça algum outro tipo de imprevisto, alguma situação. E ainda tem os documentos que não são relativos à vida acadêmica, mas que eles fazem parte e que, de repente, não estão contemplados aí. E um dos artigos apresenta que é necessário digitalizar, mas por demanda. Tá? Então, explicou-se mais ou menos, porque a Portaria 315 falava de uma digitalização de tudo e ficou com muitas dúvidas em relação a isso. Ainda ficaram dúvidas, né, com a Portaria 360, mas ela foi mais clara, trazendo esse planejamento, e hoje eu venho dando consultorias, inclusive os cursos, né? A gente vai começar um curso agora, segunda-feira, Nelson, sobre o acervo acadêmico, já é a nossa 5ª turma, e está muito bacana o curso, com atualizações e trazendo não só a questão da discussão normativa, mas também a experiência prática, né? E é isso que eu acho que é interessante num curso hoje em dia, é você ter todo esse domínio da legislação, das normas, mas você também poder aplicar isso de uma forma, como consultor de um projeto, ou de repente sendo um servidor público, ou um funcionário da própria instituição, também utilizar essas informações para a implantação. É muito importante as pessoas verem, né, que com essa exigência dessa portaria vai abrir um grande campo de trabalho, muita oportunidade, né? Então, mesmo quem não esteja ainda atuando nessa área, é uma área que as instituições vão precisar de pessoas especializadas com conhecimento, né? Então, é o momento de, se você ainda não atua na área e tiver interesse, se capacitar, ler, participar do curso do Pablo e estar apto para fazer esse trabalho, né? Uma coisa muito importante, assim, que tu falou da parte do diploma digital, né? O que ele vai possibilitar isso? É acabar com o que a gente sabe que existe, aquela venda do diploma falso, né? Porque a partir do momento que tu tem o diploma digital,
no momento que tu apresenta no concurso, no emprego, tem aquele link que a instituição verifica a validade daquele diploma. Hoje em dia, o que é? Se eu me formei na Universidade de Cacimbinhas lá, que está o meu diploma em papel, quando uma instituição vai fazer a verificação, o que ela tem que fazer? Ela tem que entrar em contato com a universidade para que ela verifique nos livros dela se aquele aluno realmente estava matriculado, né? O diploma digital vai acabar com isso, né? A partir do momento ali, ele tem uma linha de identificação, né? É tipo do diário oficial, né? Que tu vê ali e leva para o documento original e tu pode comparar e não vai ter mais como falsificar. Ou pelo menos vai ser muito mais difícil, Sim, né? com certeza, com certeza. É algo que veio para ficar. Não tem jeito, muita gente não gosta, acha difícil, mas toda mudança gera um desconforto, mas são pontos positivos e que, com certeza, quando pegar mesmo, se consolidar, vai trazer benefícios para todos. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal colocou. O da Biblioteca Unispar perguntou se precisa nessa equipe para implementar isso de um analista de sistemas. Eu acho que não seria obrigatório. Não sei na tua experiência aí, Pablo, o que tu pensa? Então, Nelson, sim, a Portaria 315 ela traz o comitê gestor, né? Que esse comitê gestor, a portaria só fala que precisa ter, mas não indica qual é a equipe, quais são as pessoas. Eu acho que é necessário, sim, você ter a presença do pessoal da TI, é necessário você ter a presença de um profissional da informação, seja um arquivista, um bibliotecário, prioritariamente o arquivista, mas se não tiver um arquivista, tem muitos bibliotecários aí que têm se aprimorado, se aperfeiçoado, participado dos nossos treinamentos, assim, tem casos, a gente fez um seminário de acervo acadêmico que viu cases assim, coordenados por bibliotecários maravilhosos. Então, a gente realmente... E, além deles, tem também administradores que coordenam projetos e que também estão dando conta do recado. É um trabalho multidisciplinar. Então, não só na área da tecnologia, não só na área da arquivologia ou da biblioteconomia, mas também há uma necessidade de profissionais da área jurídica, tá? Do direito, pode ser até que não participe do comitê gestor, mas que ele seja consultado, porque sempre tem dúvidas, tem questões relacionadas à área jurídica. Então, é um trabalho, sim, que exige uma equipe multidisciplinar, e esse comitê gestor, a instituição, às vezes, forma ele como um comitê mais político, tem até reitores participando de comitê gestor, né? Reitor, pró-reitor. Eu dei uma turma, um curso, por exemplo, para uma turma, foi um curso em company para uma universidade e tinham os pró-reitores participando desse curso. Pró-reitor de graduação, pró-reitor de pós-graduação e, enfim, estavam lá e participaram ativamente, contribuíram, interagiram e perceberam o quão era importante. Já tem outros comitês gestores que têm uma característica mais técnica, né? Mais focada nas questões operacionais. Eu acho que é possível você fazer as duas coisas e aí é um ganho maior quando você tem a presença no comitê gestor também de profissionais do campo. Não falo só de operação, de colocar a mão na massa, mas sim em relação, se você tem um arquivista, bibliotecário, nessa equipe, nesse comitê, até presidindo esse comitê, você tem ali um conhecimento acumulado de informação, de gestão de documentos de informação mais amplo e que com certeza vai colaborar com o projeto. Então, TI é fundamental, sim, mas não é o mais importante. Ela precisa compor. Eu quis só colocar assim no meu comentário, né, que não é preciso montar um sistema, né, porque é procedimentos de informática, né. Tu não tem que criar um sistema específico de controle, mas tu tem que ter controles de senha, de autenticação, que, claro, o analista vai ser importante. Eu não sei, Pablo, se tu consegue colocar aqui no chat o link para o teu curso. Cara, posso tentar aqui, deixa eu tentar aqui, porque eu estou no celular. Mas de qualquer jeito, quem está assistindo agora aqui, tá logo depois aqui da live, eu vou colocar no Stories do Bibliovagas e no site do Bibliovagas eu vou botar o post atualizado
do curso do Pablo, né, que começa dia 11, né, Pablo? Acho que eu consegui. Quando começa teu curso? Dia Quando 11, começa teu curso? é agora, segunda-feira, 11? dia 11, às Tá. 19 horas. Esse curso ele é ao vivo, mas também tem aulas gravadas. Serão 3 encontros ao vivo, dia 11, 12 e 14, segunda, terça e quinta-feira, ao vivo comigo às 19 horas, horário de Brasília. E nós disponibilizaremos também 14 horas de conteúdo gravado na plataforma. Então são 20 horas de treinamento, sendo que 6 horas ao vivo comigo. E quem não puder ver ao vivo, está tudo bem. O conteúdo fica disponível por 12 meses e é um curso muito, muito completo nesse sentido assim de normas e práticas. Normas e práticas. Então, quem quer implementar a portaria 315, quem quer implementar a portaria 360, eu assim indico que faça esse treinamento, essa capacitação, porque está muito bacana e as condições são especiais. Eu coloquei aí, Nelson, o link, mas na minha bio também tem esse link, porque aí no Instagram não dá, né, para a pessoa clicar e ir direto para o link. Mas não sei se você colocou na sua bio. Mas o pessoal não se preocupa. Mas o pessoal não se preocupe que assim que terminar aqui a live, eu coloco na bio do Bibliovagas, coloco no Stories e atualizo o site, que o card do curso no site do Bibliovaga está desatualizado, mas eu já atualizo. Eu vi mais um comentário aqui para responder, que foi deixa eu só voltar aqui. A Raquel Maciel perguntou o que pode acontecer com a instituição que digitalizou e descartou a documentação do acervo. Eu acho que tu já comentou isso, mas pode repetir aí para ela que é bem problemático. Quem, na verdade, digitalizou e descartou, pela legislação, não poderia ter feito, né? Mas, hoje, assim, existem brechas jurídicas e, de repente, se o reitor, se o gestor assinar dizendo que esse documento digitalizado confere com o original, ele vai passar a ter valor, validade e vai poder substituir esse original. O que não se pode fazer de forma alguma é o descarte do documento que ele tem valor permanente. Tá? Então, há uma possibilidade de digitalização e substituição desse suporte, né, do analógico para o digital, isso é legal, desde que você cumpra esses regramentos necessários, normativos, e também que a instituição tenha uma maturidade institucional, uma maturidade do ponto de vista da infraestrutura, de logística, para receber esses documentos digitais e para fazer a preservação digital pelo tempo que for necessário. Então, esse é um ponto crucial. Não adianta você fazer um projeto de digitalização e a instituição não está pronta para isso. Não ter storage, não ter a contratação de repositórios digitais que, de fato, possam ser, não vou falar nem o repositório digital confiável arquivístico, né, o RDC-ARC, mas que você tenha repositórios capazes de garantir minimamente essa segurança da informação e que esse documento seja preservado e mantido numa cadeia de custódia, mesmo sabendo que o ideal, a situação ideal é o repositório digital confiável, arquivístico, você ter um SIGAD, um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, mas existe o ideal e existe o real, né, gente? Então, a gente vai trabalhando com o real, tentando fazer o máximo possível para manter os padrões. A Maria Lima está perguntando qual o valor do investimento do curso. Não é custo, é investimento, né? Exatamente. O valor vale muito, né? Vale muito. Uma coisa é valor, a outra é preço, né? Hoje, Nelson, a gente está com um preço bem especial. Esse treinamento, ele custa R$697, é um investimento de R$697, podendo dividir em 12 parcelas de R$69,70, mas a gente está com preço promocional de R$497, R$49,70 mensal,
em 12 parcelas, tá? Pode ser dividido em 12 vezes aí no cartão. E também, qualquer dúvida, uma necessidade, de repente, de boleto e tudo mais, você pode falar aí com o Nelson no chat, né, pelo Vivi Vagas, que a gente vai negociando e ver uma forma. O importante é participar, se capacitar, treinar, porque as oportunidades nessa área, para quem está treinado, estão vindo. Aqueles que atuam já em acervo acadêmico, nas universidades, assim, é fundamental que, de fato, participem, que busquem financiamento da própria instituição, da própria faculdade, mas se não conseguir, é um investimento que vale a pena, é um investimento, claro, né, de adulto, de pessoa que quer, de fato, se capacitar e dar um passo a mais aí, com certeza. Porque aqui na live a gente não tem condições de extrair todo o conteúdo, né? São 20 horas de treinamento lá e aqui a gente tem 40 minutos para conversar. É muito importante assim aproveitar. Eu já consegui atualizar, já publiquei na bio do Bibliovagas, estou atualizando o site agora. Depois eu vou colocar como é que chama aquela do Instagram, no Stories, com o link para inscrição, tá? E aí ficamos aqui à disposição. Se mais alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa, já está quase fechando uma hora. Foi que eu prometi com o Pablo aqui que a gente iria conversar, né? Estamos aqui à disposição se tiver mais alguma pergunta de alguém aí. Fica aberto aí para alguma pergunta, algum outro comentário que queiram fazer. Estamos aí à disposição, gente. Perfeito, Nelson. Enquanto o pessoal ou manda uma perguntinha ou, enfim, vai refletindo sobre aquilo que a gente está falando, é importante dizer o seguinte também. Não vai parar por aí, tá? O MEC, nessa última resolução, na última portaria 360, ela dá um indicativo de que teremos uma nova normativa, trazendo alguns requisitos para procedimentos de digitalização de documentos, tá? Um dos artigos da portaria traz essa redação, o que, claro, traz uma preocupação para as instituições, já que estão fazendo projetos de digitalização e não sabem o que é que vem por aí. Mas é preciso seguir os prazos e preciso seguir o cumprimento da normativa, que é qual? É fazer a digitalização nesse período dos próximos 12 meses e fazer o planejamento para que, a partir de agosto, não se imprima mais documentos. Tá? Então, a gente, no curso, vai ver como fazer isso, quais são os procedimentos, quais são os recursos que a gente precisa utilizar, além da questão tecnológica, da disponibilização de software, mas nós temos aí não só o software, né? Nós precisamos ter os processos bem definidos, bem delineados e as pessoas capacitadas para poder fazer. Então, dentro dessa perspectiva, trazendo essa tríade aí de pessoas, processos, sistemas, é que nós vamos caminhar no curso. E o curso está muito bacana, pela experiência que eu já tive aí de 5 turmas. Eu estou preparando aí um material muito, muito denso, muito rico, para que vocês que participem realmente aproveitem o máximo que puderem. E principalmente procedimentos, né? Eu sempre falo muito disso, que as pessoas às vezes acham que tudo depende apenas da tecnologia, do software, mas às vezes é procedimento. Tu tem que divulgar, tu tem que informar, tu tem que instruir a tua equipe, o teu pessoal que está tendo uma mudança, né? E às vezes as pessoas não sabem isso, não reconhecem, e é uma mudança de mentalidade. Não adianta assim, né? Nessa parte vai mudar. Essa parte do acervo, quem lembra tu pedir a cópia do teu diploma, né? Eu que tenho mais tempo de formado, assim, tu pedir a cópia do teu diploma. Tu não vai precisar. Tem que ver as vantagens disso, né? Tu não vai precisar a tua cópia. Tu vai prestar um concurso, tu tinha que tirar tantas cópias para cada concurso, para uma apresentação de trabalho, alguma coisa, tu vai poder enviar o arquivo digital, né? Que vai ter o dono, e ele vai ter autenticidade, então vai facilitar. Vai dar um custo inicial, claro, desse procedimento, mas eu acho que no fim do caminho vai ser uma coisa positiva, né? Sim, com certeza. Deixa eu ver se alguém mais perguntou mais alguma coisa aqui.
Você trouxe um Não ponto estou bem vendo nenhuma importante, pergunta né, aqui. Nelson? A tecnologia, o software ele é um meio, né? Ele é uma ferramenta. É uma ferramenta extremamente importante, mas ele é uma ferramenta. Se você não alimentá-lo bem, se você não planejar, se você não tiver os procedimentos, os processos bem delineados, não dá certo, a coisa não vai. A classificação documental é um ponto-chave, a gente também trata disso no curso, né? A gente tem a portaria 92 do Arquivo Nacional, que é o plano de classificação e tabela de temporalidade das instituições de ensino superior, que era só para as federais, e a partir da portaria 315, ela incorporou para todas as universidades. Então, essa classificação dessas tipologias dos documentos, ela precisa estar refletida no software, para que o software consiga gerar a temporalidade certa. Imagine se você classifica errado uma documentação, você pode incorrer em graves erros em relação a descarte de documentos e eliminação de, inclusive, dando penalidades como a cadeia, né? Documentos públicos, por exemplo, uma universidade federal. Uma universidade pública, se você descartar, é algo que, pelo Código Penal, é passível de prisão. Isso é uma coisa que eu sempre coloco para as pessoas, né? Que as pessoas têm, às vezes, têm a, a noção, a pretensão que o software vai resolver tudo. Não. Se o software não for bem dimensionado, se os parâmetros não forem feitos corretamente, se não for seguida a legislação, não importa o software. O software é rápido, é ágil, mas se tu colocou os parâmetros errados, vai ter errado, né? E é um risco, às vezes, tu achar uma solução pronta no mercado e diz assim, vamos digitalizar, vamos informatizar a sua documentação, só que tu tem que ser capaz de fazer essa análise, né? De ver o que está escrito na portaria e se o software que estão te oferecendo realmente está adequado. Porque depois não adianta tu dizer, eu comprei o software, eu fiz a assinatura, eu não tenho culpa. Não. Se tu não analisou, se tu não viu se os parâmetros estavam corretos, tu é responsável também, né? O software não é milagroso. Se foi mal configurado, se foi mal descrito os parâmetros dele, não adianta nada. Não é só o software que resolve. Precisa desse trabalho de equipe fazendo essa análise. Beleza, é isso aí, Nelson. Eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem mais nenhuma questão aqui, mas já consegui, quando a gente estava conversando aqui, eu já atualizei no perfil do Bibliovagas, tanto no site quanto no Instagram. Depois eu vou lançar um Stories, que no Stories dá para fazer o hiperlink direto para inscrição, tá? E quem tiver mais dúvida pode entrar no perfil do Bibliovagas, né? Por aqui ou no site, para tirar alguma dúvida. Tem mais uma novidade aí, deixar o Paulo falar, que também vai ter o lançamento do livro. Para quanto que é o lançamento aí? Fala pro povo aí. Dia 20 de... Estou querendo saber para Porto Alegre quanto é que é. Tá só indo para um lugar maior ali, Porto Alegre. Vamos pro Rio primeiro, tomar uma caipirinha em Copacabana. Dia 20 de agosto a gente vai estar fazendo o Digi Experience no Rio de Janeiro, de 9 da manhã às 17 horas, e o lançamento do nosso livro Guia Prático da Digitalização de Documentos. Aí do dia 17 de setembro, a gente alterou a data, seria 21 de agosto, então foi para 17 de setembro, nós faremos em São Paulo a segunda edição desse evento, e aí depois a Deus dará, né? Porto Alegre tá aí, vamos ver. Baiano tem medo do frio. Vocês viram que ele já deixou para depois de setembro, né? Tenho medo de frio baiano que eu vou te cantar. Estou deixando para depois de setembro aí, de repente pegar uma época que daí eu já vou para Gramado, pegar aquele Natal Luz lá maravilhoso. Isso aí então, gente. Muito obrigado que assistiu. Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, né? Agradecer aos que estiveram aqui. E ficamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer coisa que vocês tenham dúvida, alguma questão, alguma coisa que a gente possa ajudar. E prestigie esse evento do Pablo, que realmente quem tem conhecimento e quem tem experiência é o Pablo nisso. E é um grande mercado de trabalho que está vindo aí. Então, para quem está nos assistindo aqui, né? Seja bibliotecário ou arquivista, é importante se inteirar do assunto
E como eu disse no começo ali, né, não precisa ter medo que esse é um tipo de trabalho que tu não vai ficar sozinho, né? Vai ser montada uma equipe, vai ser montado um comitê e tu vai poder interagir e ser importante na instituição. E por isso que é importante ter conhecimento para poder opinar, para poder dar sugestões, para poder ajudar na implementação. E esse trabalho ali, como o Pablo colocou, é um trabalho por anos, né? Não é uma coisa que comece e tu consiga fazer num ano. Isso vai dar anos e anos de trabalho e vai ser um processo, vai ser um procedimento que vai entrar na rotina das instituições. E, claro, com os avanços tecnológicos, aí, de formatos, de coisa, sempre vai precisar ter algum ajuste, né? Porque a gente sabe essa coisa da informática. Hoje em dia é o PDF que a gente usa normalmente, né? O formato de digitalização de documentos, né? Vai que daqui uns anos muda, vai ter que fazer toda a reconversão e coisa. Então é um trabalho que não termina, né? Não termina na conclusão da simples digitalização. Sempre precisa estar atuando em cima. Perfeito, perfeito. Né, Tá ok, então? obrigado, viu, pelo convite. Eu que agradeço aí. Espero aí vocês no curso e estamos à disposição sempre para poder bater esse papo por aqui. Tá ok, isso aí. Obrigado a todos aí. Um bom descanso. Boa noite Tchau, aí. tchau, pessoal.